Mateus capítulo 5 é o texto que nós estamos tratando nas últimas semanas, fazem parte do Sermão da Montanha, que inclui Mateus capítulo 5, 6 e 7, mas nós estamos em especial lidando com as bem-aventuranças, que são os primeiros 12 versículos desse capítulo 5. Nós já estamos há algumas semanas falando sobre as bem-aventuranças, e hoje nós seguimos adiante compreendendo um pouquinho mais sobre elas. Só antes de nós lermos o texto, deixa eu só falar um pouquinho e situar você dentro do que a gente tem visto até agora. As bem-aventuranças, como parte do Sermão da Montanha, elas vão apresentar o caráter do Filho de Deus. Eles vão apresentar o caráter do cidadão do reino de Deus. Então, as bem-aventuranças, elas mostram que tipo de caráter tem o cidadão do reino de Deus. Mas o mais importante da gente entender é que esse caráter não é algo que nós temos naturalmente, nem que nós podemos alcançar por nossa própria força. Mas esse caráter é algo que nós recebemos como parte do novo nascimento. Então todo cristão, todo aquele que nasceu de novo, recebe esse caráter como parte dessa sua nova vida. Mas esse caráter, essa realidade, é como, num entendimento mais natural, como que um potencial que nós temos para ser. Ele não é nos dado de forma plena, nós não recebemos essas bem-aventuranças na sua plenitude, nem temos todas elas de uma forma totalmente desenvolvida. Ao contrário disso, nós recebemos isso como um bebê recebe as capacidades que tem ao nascer, e à medida que nós desenvolvemos a nossa vida cristã, à medida que nós nos relacionamos com o nosso Deus, essas características, esses traços do caráter cristão vão sendo desenvolvidos em nossa vida. Mas uma outra questão muito importante aqui é que Jesus apresenta cada uma dessas características não como um opcional, mas como uma bem-aventurança. E bem-aventurança traz consigo a ideia de que aquele que é dessa forma, ele é pleno. Ele encontrou uma felicidade que não é passageira, não é temporal, não é limitada, mas é uma plenitude de felicidade. Algo que não está somente ligado a esse momento, mas está ligado à vida como um todo e à eternidade como um todo. A ideia de bem-aventurança é a ideia de alguém que deve ser admirado. Ele é ditoso. Então, o bem-aventurado é aquele para quem se olha, e percebendo essas bem-aventuranças, essa pessoa é admirada, não por sua força e capacidade, mas por alguém que foi agraciado pelo Senhor com a plenitude da felicidade. É muito importante isso, que não é uma felicidade conquistada, mas é uma felicidade recebida. O Senhor, por sua graça e bondade, concede àqueles a quem Ele deu o novo nascimento, a quem Ele deu nova vida, esse caráter. E aí o cristão vai desenvolver esse caráter à medida que se relaciona com Deus, o Espírito Santo vai desenvolvendo esse caráter. Ou seja, durante toda a nossa vida, essas bem-aventuranças vão sendo desenvolvidas em nós, até que nós alcancemos a semelhança de Jesus, já que em Jesus nós encontramos a plenitude dessas bem-aventuranças. Nós encontramos cada uma dessas características na sua plenitude, na sua totalidade, na sua perfeição. Quando nós falamos de alguém que é manso, Jesus é o modelo perfeito de mansidão. Quando nós falamos de alguém que é misericordioso, que é pacificador, que sofreu por amor da palavra de Deus, Cristo é aquele modelo perfeito desse tipo de caráter. Nas bem-aventuranças, nós vamos encontrar características que são dependentes umas das outras. Então, a partir da primeira, a segunda é desenvolvida, a terceira é desenvolvida. Elas não são independentes, e nem são, ao mesmo tempo, todas elas separadas umas das outras. Ao contrário disso, elas são dependentes umas das outras e vão sendo desenvolvidas ao longo da nossa vida.
Nós estamos vendo algumas delas, como eu disse, as 4 primeiras se relacionam com o nosso relacionamento com Deus, quem nós somos diante de Deus, nossa identidade, o resultado da compreensão dessa identidade. E as 4 últimas, nós vamos ver a primeira dessas 4 últimas hoje, mostram o resultado dessa compreensão de quem nós somos diante de Deus no nosso relacionamento interpessoal, no nosso relacionamento como irmãos, no nosso relacionamento na comunidade dos santos. Bom, dito isso, vamos ler o texto então e compartilhar um pouquinho mais. A partir do primeiro versículo, o texto diz assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes ou mansos, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Nós já vimos algumas delas, né? A principal, a primordial de todas essas bem-aventuranças é a pobreza em espírito, que nada mais é do que a compreensão da nossa natureza caída, da nossa natureza frágil, da nossa corrupção radical, da nossa depravação total, que é o termo teológico mais comum com relação a isso. Em outras palavras, é a compreensão da minha completa incapacidade de ser santo e justo por meus próprios esforços e minha total incapacidade de obedecer a Deus de forma que eu seja por Ele considerado justo, ou seja, por não ser assim, então eu não tenho nenhuma expectativa de ter diante dele nenhum direito, nem nenhum mérito, por isso eu coloco plenamente a minha esperança nele, já que a minha incapacidade de estar diante de Deus por causa de quem eu sou ou do que eu faço não existe, então a minha esperança está completamente nele, que no envio do seu Filho amado, que na obra da cruz, então me permite, tem sua justiça satisfeita e me permite receber essa justiça de Cristo como justificação para a minha vida. Tudo começa por aí. Esse é o ponto fundamental, esse é o ponto inicial, a minha percepção da minha completa e plena incapacidade de naturalmente obedecer a Deus, satisfazer a justiça de Deus, entrar diante dele em juízo sem que eu seja então condenado. E por isso a minha esperança está completamente em Jesus, e por isso Jesus diz que aquele que é pobre em espírito, ou seja, aquele que reconhece essa sua condição, recebe o reino de Deus. Porque o reino de Deus pertence àqueles que reconhecem a sua incapacidade e depositam a esperança em Jesus Cristo, que é a porta do reino de Deus. Então o reino de Deus é daqueles que reconhecem a sua total necessidade de Jesus Cristo para a salvação. E aí a resposta do cristão a isso é perceber que mesmo tendo sido regenerado, mesmo tendo recebido esse novo nascimento, mesmo tendo recebido essa presença do Espírito Santo, ele ainda luta diariamente contra o pecado, e agora que há no coração dele um desejo de obedecer, agora que há no coração dele um desejo de servir a Deus, agora que há no coração dele um desejo de ser santo e justo, ele percebe em si mesmo que ainda assim ele é incapaz de obedecer a Deus plenamente, de ser plenamente justo. Por isso ele lamenta por sua miséria, ele lamenta por sua incapacidade, ele lamenta pelo seu estado caído, e é um lamento não só de chorar por tristeza, mas é um lamento também com a expectativa de que aquele lamento seja suprido, e aí o próprio Jesus vai dizer que eles serão consolados, terão esse lamento cessado por essa transformação gloriosa à imagem de Jesus Cristo. Esses, então, que se percebem pobres em espírito e que lamentam, choram por seu estado de incapacidade de obedecer plenamente a Deus e de glorificar a Deus com suas vidas, eles vão se tornar mansos. E se tornam mansos porque eles
se tornam então pacientes na expectativa de que Deus complete a boa obra que começou e ao mesmo tempo gratos por tudo aquilo que Deus já fez. E isso vai resumir a mansidão. A mansidão é essa compreensão de que nós precisamos ser pacientes, porque Deus está sim diariamente moldando a nossa vida, e ao mesmo tempo gratos por tudo aquilo que Deus já fez. Quando nós olhamos para frente, nós somos pacientes na expectativa do agir de Deus. Quando nós olhamos para trás, nós somos gratos porque nós percebemos que já percorremos um longo caminho pela graça de Deus e Deus vem moldando a nossa vida. A resposta a tudo isso é uma fome e sede de justiça. Então, aquele que percebeu sua pobreza espiritual, que lamenta por sua miséria espiritual, que se tornou paciente e grato por tudo aquilo que Deus vem realizando na sua vida, ele quer mais de Deus, porque ele percebe que não há para ele outra esperança senão o agir de Deus. Ele entende que a única forma dele ser livre do pecado é ele ser cheio de Deus, e que quanto mais Deus moldar a sua vida, mais semelhante a Jesus ele será e menos escravo do pecado, ou escravo talvez não seja a palavra, não é a palavra correta, menos influenciado, menos vencido pelo pecado ele será. E por isso o seu desejo é de ser santo, o seu desejo é de mais de Deus, o seu desejo é de ser semelhante a Jesus, o seu desejo é que o Senhor complete a boa obra na sua vida para que ele se torne semelhante. E aí então aquilo que agora é o desejo de todo mundo que nasceu de novo, viver para a glória de Deus, glorificar o Senhor, obedecer ao seu Deus, se torne realidade. Essas 4 primeiras bem-aventuranças falam de como nós nos relacionamos com Deus, quem nós somos diante de Deus e qual é o resultado da compreensão de quem nós somos diante de Deus, que é essa fome e sede de justiça. E agora Jesus então volta ou continua falando das bem-aventuranças, se voltando para qual é o efeito disso na vida de alguém que entendeu e compreendeu todas essas realidades e que agora se relaciona com outras pessoas. E que agora vive em sociedade, que agora vive em comunidade, e que agora lida com pessoas todos os dias. E aí, Jesus então vai falar do relacionamento entre pessoas a partir do fato de que eles já compreenderam sua pobreza espiritual, que eles já compreenderam quem são diante de Deus, que eles já estão sedentos e famintos por mais de Deus. Agora essas pessoas saem para se relacionar com outras. Da mesma forma, os 10 mandamentos vão mostrar isso, né? Eles começam falando de como o homem deve agir diante de Deus, para então os 10 mandamentos nos ensinar como nós devemos agir diante dos homens. É um modelo semelhante que Jesus vem apresentando. E ele começa, e esse é o alvo da nossa noite aqui, o verso 7, onde ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então ele diz que plenamente felizes são os misericordiosos. E a promessa é que eles alcançarão misericórdia. E começando pela promessa, é importante a gente compreender que a ideia aqui de eles obterão misericórdia porque são misericordiosos, não é uma promessa de, olha, seja misericordioso, que aí Deus vai olhar para você e vai declarar misericórdia sobre a sua vida. Não é essa a ideia. A ideia vai além disso, e isso está incluído, é óbvio, mas vai além disso. A ideia, ou o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: se você for misericordioso, você será misericordioso porque você nasceu de novo. E já que você é misericordioso porque nasceu de novo, você pode ter a esperança de que no futuro, lembre que está obterão misericórdia, ou seja, está falando de um momento futuro, de um momento de julgamento futuro, possivelmente daquele momento em que nós popularmente chamamos de juízo final, ou o momento onde Jesus vai julgar todas as coisas. Nesse momento você pode ter esperança de misericórdia, você pode ter certeza de misericórdia, porque a marca daquele que nasceu de novo no seu relacionamento com outras pessoas é que ele é misericordioso. Então a ideia não é seja misericordioso para que Deus te julgue com misericórdia. Não,
como você nasceu de novo, você é misericordioso, porque isso faz parte da sua natureza, e como você é misericordioso, você está tendo então ali uma comprovação do seu novo nascimento, e como você tem essa comprovação, você pode olhar para o teu futuro com esperança, porque Deus te tratará com misericórdia. Não é uma promessa de faça para receber, mas é uma promessa de já que você é impossível que você faça outra coisa, e que como você é e faz isso, você tem então uma comprovação da sua salvação. O que Jesus está dizendo aqui para nós é, se você quer olhar para a sua própria vida, e não ter dúvida, ao invés de você ficar preocupado se você é salvo ou não, por aquilo que você sente, por quanto o culto é gostoso para você, por quanto alguma coisa falou com você, se você quer uma medida para compreender e ter segurança da sua salvação, aqueles que foram salvos vivem e agem com misericórdia para com aqueles que estão ao seu redor. E aqueles que não agem com misericórdia, que não são misericordiosos, eles não devem criar a expectativa mentirosa de que lá no futuro serão tratados com misericórdia, porque quem será tratado com misericórdia é aquele que nasceu de novo. E aquele que nasceu de novo demonstra o seu novo nascimento, vivendo e tratando e agindo com misericórdia. Isso é algo importantíssimo para nós. Talvez, das palavras de Jesus aqui, algo mais duro, das palavras mais duras, porque Jesus está dizendo assim, não tenha expectativa de ser salvo, não tenha expectativa de que você é salvo, não tenha expectativa de que as coisas vão acabar bem, se você não demonstra na sua vida as características de alguém que nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, recebeu sobre si esse caráter, e não é uma questão de que ele escolhe viver assim. Essa é a sua nova natureza, a natureza que vem com o novo nascimento. E ao ser desenvolvida essa nova natureza no seu relacionamento com Deus, não há outra expectativa para o cristão do que como ele haja de forma bem-aventurada. Então é quase que um teste, uma medida para a nossa salvação. Agora eu também preciso dizer uma coisa importante aqui para você. Jesus está dizendo que será tratado com misericórdia aquele que age com misericórdia. E esse que age com misericórdia, ele faz isso porque essa é sua natureza. Não é porque alguém mandou, não é porque ele está em busca de receber algo, não é porque isso faz parte da doutrina religiosa da igreja dele, é porque é assim que ele é. Os misericordiosos podem ter a esperança, a certeza de serem tratados com misericórdia, porque o ser misericordioso é uma amostra de que eles foram alcançados e regenerados por Jesus Cristo. E aí então Jesus diz, já que a gente falou da promessa, que bem-aventurados são os misericordiosos. E o que é ser misericordioso? E é muito importante a gente compreender isso, irmãos, porque há uma compreensão muito errônea por nossa parte sobre o que é ser misericordioso. Ser misericordioso não é só ter dó ou pena de alguém que está sofrendo. Isso não é misericórdia. Misericórdia vai além disso. Nós vemos em alguns momentos uma reportagem na televisão que mostra o sofrimento de alguém e nós somos capazes até mesmo de chorar diante da televisão por causa daquela miséria e daquele sofrimento. Isso não é misericórdia. Isso é dó, pena, tristeza por aquela situação, mas misericórdia vai além disso. Misericórdia é um produto do amor. Misericórdia é algo produzido pelo amor que nós recebemos do Senhor. A misericórdia não é outra coisa senão a compreensão ou a percepção da miséria alheia unida a uma atitude para que aquela miséria seja vencida, para que aquela miséria seja eliminada. Se você só se sente triste por aquilo que está acontecendo, isso não é misericórdia. Porque o misericordioso é aquele que percebe o que está acontecendo de ruim, percebe a tristeza, a miséria, a angústia, a dor, o sofrimento e trabalha para que aquela dor, aquela miséria, aquele sofrimento seja aliviado, até mesmo eliminado. Jesus é o maior exemplo de misericórdia que nós temos. E Jesus, o próprio Pai, ao
perceber toda a queda, ao ver toda a queda, ao mostrar até mesmo para a própria humanidade o resultado de toda a queda, ele age para conosco não com dó, de ficar olhando para a humanidade e dizer, eu tinha outro plano para a humanidade, eu gostaria que as coisas fossem diferentes, como eu gostaria que tivessem me obedecido e me amado. Isso não é misericórdia. Isso é um lamento de dó e de pena. Misericórdia incluiu a percepção da miséria, e Deus então percebe a miséria humana na queda e age em favor dessa queda, ou em favor da eliminação dessa miséria, que é a queda. E Jesus vem para ser a prática da misericórdia. Ele vem para que na sua obra de perfeição, no seu sacrifício perfeito, no suprir da justiça de Deus, nós possamos ser justificados. Ser misericordioso é perceber a miséria, mas também agir para que a miséria deixe de existir. Isso é ser misericordioso. E deveria nos fazer pensar muito sobre por que Jesus, falando da forma como nós devemos ser uns com os outros, inicia pela misericórdia. Inicia por esse ponto. Ele não começa por outra realidade, mas ele começa por essa misericórdia, por essa realidade. Há um texto bíblico que talvez seja uma melhor forma de nós compreendermos um conceito bíblico, seja encontrá-lo num texto bíblico. Lucas capítulo 10 fala ou mostra a parábola do bom samaritano. Uma parábola muito conhecida, uma parábola bem comum na igreja. A igreja primitiva olhava o bom samaritano dessa parábola como o próprio Jesus, então eles identificavam no bom samaritano a pessoa de Jesus, e por muitos anos eles ensinaram essa parábola, dizendo, está vendo esse bom samaritano? Esse é Jesus, ele fez isso por nossa vida. E a parábola do bom samaritano, em resumo, ela diz o seguinte, que um certo homem foi assaltado, foi atacado por algumas pessoas e largado para morrer à beira do caminho. E estando lá à beira do caminho, largado para morrer, então passa por aquele lugar um sacerdote. E ele olha para aquela situação daquele homem e segue adiante a sua vida. Passa um levita. Levita era um judeu, especificamente da tribo de Levi, que tinha como função servir no reino de Deus. Levita não era apenas músico, poucos eram músicos, a grande parte dos levitas serviam em outras áreas do templo, do sacerdócio de Deus. Eles não eram sacerdotes, eles serviam no templo de diversas formas, muitas dessas formas ligadas à organização, à limpeza e a situações do tipo. E ele passa por ali também, ou seja, alguém que tinha sua vida dedicada exclusivamente ao serviço do reino de Deus, passa por aquele local e da mesma forma ele não se envolve e passa ao largo, como dizem algumas traduções. E aí vem um samaritano. O samaritano para o judeu era alguém que não tinha salvação, era alguém que não tinha dignidade, era alguém que não merecia respeito, era alguém tratado como um sub-humano, como um tipo de pessoa completamente sem dignidade nenhuma, sem valor nenhuma. Os judeus, para você ter uma ideia de como isso ia longe, eles não comiam no mesmo prato que um samaritano tivesse comido, para que eles não fossem contaminados pela impureza espiritual dos samaritanos. Ou seja, se você queria xingar alguém, Jesus, ele é xingado de samaritano. Em um momento, numa passagem da sua vida, eles chamam Jesus de samaritano como uma forma de que Jesus fosse, então, humilhado. Era uma forma de humilhação. E esse samaritano passa por ali. Ele, então, olha para a miséria daquele homem, vai até aquele homem, cura as feridas ou trata as feridas daquele homem, leva aquele homem para uma hospedaria para que ele pudesse continuar se restabelecendo, tendo sua saúde restabelecida, paga pelo custo da hospedagem desse homem lá, se compromete com o dono da hospedaria de que se houvesse algum outro custo extra, ele então iria arcar com aquele custo. E aí Jesus, que está ensinando não sobre misericórdia, mas sobre amor ao próximo, porque não há misericórdia onde não há amor, ele pergunta, quem foi o próximo desse homem? E aí a resposta é aquele que agiu com misericórdia para com ele.
Ser misericordioso é ser esse bom samaritano. Por isso que Jesus é identificado como ele. Ser misericordioso é identificar a miséria, mas agir de forma que aquela miséria seja eliminada. E ser misericordioso é a primeira dessas atitudes, porque talvez seja uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Porque ser misericordioso implica em duas coisas básicas. Primeiro, em se importar com outras pessoas da mesma forma como nós nos importamos com nossa própria vida. Por isso que é amar ao próximo como a si mesmo. Então implica nesse amar ou se importar com outras pessoas da mesma forma como nós nos importamos com a nossa própria vida. E em segundo lugar, implica em deixar de lado tudo aquilo que a gente está construindo, a estrada que a gente está trilhando, para podermos por alguns momentos parar, ou alguns grandes momentos parar, dedicar tempo, dedicar dinheiro, dedicar atenção ao sofrimento alheio. Por isso é tão difícil. Porque a queda produziu em nós, como uma dos piores subprodutos da queda, o egoísmo. Produziu em nós, como um dos piores subprodutos da queda, a ideia de que nós precisamos cuidar da nossa vida acima de todas as coisas, e se sobrar alguma condição, tempo, dinheiro, que não seja desconfortável, aí sim compartilhar isso com outras pessoas. É difícil ser misericordioso porque implica em nos colocarmos em situações desconfortáveis. E o que nós mais lutamos para fazer é para que nós estejamos em situações confortáveis. O que nós mais queremos é viver confortavelmente. E esse chamado de Jesus para que nós, como igreja, como cidadãos do reino de Deus, tenhamos como marca primordial do nosso caráter sermos misericordiosos, ele vai contra tudo aquilo que é natural. Porque natural é o meu egoísmo. Natural é eu não querer dividir, como você vê naturalmente crianças que não querem dividir sua bolacha com o coleguinha do lado. E nós precisamos ensiná-los a dividir, e ensiná-los a compartilhar, porque a natureza humana, ela não ela não divide com os outros de forma natural. Ao contrário, ela guarda para si de forma natural. Nós precisamos ser ensinados a não vivermos esse egoísmo, porque egoísmo é um produto da queda. Egoísmo não é uma falha de caráter, simplesmente que nós olhamos e dizemos, olha, essa pessoa não tem caráter, porque assim, não, ele é um produto da queda que atinge a todos os seres humanos. Mas Jesus diz que nós só encontramos plenitude, felicidade plena, quando nós somos misericordiosos, quando nós conseguimos olhar para a dor do outro e não ficar apenas lamentando a dor, mas agimos em favor da transformação dessa miséria em uma outra realidade de vida. Duas coisas importantes aqui, irmãos, que fazem parte da nossa forma de pensar. Primeiro, esse samaritano não buscou culpados para aquela situação. Ele não fez um discurso político dizendo, esse governo que não coloca segurança nessa estrada, esse governo que permitiu que salteadores estivessem livres na estrada e que atacassem esse homem, esse governo é terrível, deveria ter mais segurança e mais isso e mais aquilo. Ele não fez esse discurso político. Não que ele seja errado, existe o lugar para esse discurso, e a igreja sempre teve esse papel profético de acusar o pecado e acusar também o pecado dos políticos. Há lugar para isso. E esse homem, além de não buscar esses culpados, ele não buscou que aquele homem fosse tratado de acordo com o que ele merecia. Porque misericórdia não tem a ver com aquele que é alvo da misericórdia, mas tem a ver com aquele que exerce misericórdia. E só para isso ficar claro para todos nós, você lembra que quando Jesus está na cruz, uma das expressões que ele fala, uma das frases que Jesus diz lá é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Quando Estevão está prestes a ser apedrejado, qual é a expressão que ele usa? Pai, não lhes impute esse pecado. Como que dissesse a mesma coisa, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que Jesus na cruz e Estevão também estão dizendo? Eles estão dizendo, a ação de cada pessoa, ela é fruto do pecado que domina a natureza de todos os seres humanos. Se nós formos nos direcionar para a realidade de quem merece ou não merece a nossa misericórdia, ninguém mereceria como nenhum de nós mereceria a misericórdia de Deus. Quando Jesus está orando dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Jesus não está desculpando-os como se eles não tivessem responsabilidade sobre aquilo. Tanto que se o homem não tivesse responsabilidade sobre o seu próprio pecado, nós não precisaríamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era só que nós não fôssemos culpados. O que Jesus está dizendo é o contrário. Pai, eles são sim completamente culpados por esses pecados. Mas não porque eles têm livremente decidido pecar, mas porque a natureza caída de todo ser humano só vai conduzir o ser humano ao pecado. Quando Jesus chama Noé para a construção da arca, o texto bíblico diz que Deus olha para a humanidade e percebe que o coração do homem era sempre e somente inclinado para o mal. Não é uma realidade no sentido de, não, aquele camarada é gente boa, ele é honesto, ele é justo, esse merece a misericórdia. Não existe esse homem. Teu olhar pode ver nele essas características, mas sobre toda a humanidade estão as marcas da queda. Todos os seres humanos possuem uma natureza caída, corrupta, totalmente, plenamente depravados. Nós não fomos chamados para medir quem merece misericórdia. Nós somos chamados para agir com misericórdia, sabedores de que nenhuma das pessoas merecerá a nossa ação de misericórdia. Assim como nós nunca merecemos as ações de misericórdia do nosso Deus. Os homens estão pregando Jesus na cruz, e ele está dizendo, Pai, é a natureza pecaminosa deles. Não tem outra coisa que nós deveríamos esperar, senão que eles me pregassem na cruz. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, eles não têm discernimento, eles não sabem a realidade. Por quê? Porque a natureza corrompida pelo pecado vai sempre nos conduzir ao pecado. Você já percebeu como as realidades espirituais nos são difíceis? Seja honesto com você mesmo, irmão. O que é mais difícil? Você sair na sua casa no domingo para vir para cá? Ou você no sábado ir a uma festa? O que o teu corpo clama mais? O que é mais fácil? Você dobrar os teus joelhos e orar? Ou você sentar na frente da televisão e consumir entretenimento? E nós não estamos falando de coisas erradas. Ir a uma festa no sábado não é errado. Consumir entretenimento não é errado. Mas satisfazem a nossa carne ao invés de edificar o nosso espírito. E naturalmente é isso que a gente quer. Se nós não percebemos, irmãos, que todos nós temos o nosso coração sempre somente inclinados para o mal, nós nunca conseguiremos ser misericordiosos, porque nós vamos olhar para aquele homem caído à beira do caminho e vamos dizer, também, quem mandou andar sozinho a uma hora dessa da noite? Também sabe que aqui é perigoso, por que está andando por aqui? Deve ter aprontado alguma coisa, porque olha o couro que deram nesse homem. Esse homem, não sei não, hein? Cuidado para não ajudar pessoas que, de repente, essas pessoas estão sendo punidas por Deus e, de repente, você se coloca no meio do caminho de Deus. Eu ouvi coisas desse tipo. Nós já ouvimos coisas desse tipo. Mas isso é fruto de uma pessoa que não compreendeu quem é. Porque se Deus olhasse para nós e dissesse, deixa eu ver se esse camarada é merecedor da minha misericórdia, você sabe onde nós estaríamos, não sabe? Todos nós condenados ao inferno. Porque nós não somos, nenhum de nós é. Nós não somos nem justos, nós somos justificados. É a justiça de Cristo que nos cobre. Quem satisfez a justiça de Deus não fomos nós.
Foi Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele que satisfez a justiça de Deus. E por causa dessa justiça satisfeita, nós somos aceitos e adotados como filhos, porque nem filhos naturais nós éramos, por causa da nossa natureza caída e pecaminosa. E por causa dessa concepção, dessa percepção, nós podemos ser misericordiosos. Eu queria te lembrar duas coisas, irmãos. Ser misericordioso abrange duas realidades distintas, mas plenas na vida de todo mundo. A primeira realidade em que nós devemos exercer misericórdia é a realidade daqueles que não pertencem a Cristo. Nós devemos ser misericordiosos com essas pessoas nessas questões espirituais, porque eles estão cegos e escravizados pelo pecado. E exercer misericórdia, o que é? É perceber essa miséria e agir para que essa miséria mude. E aquele que é misericordioso com o ímpio, aquele que é misericordioso com aquele que não nasceu de novo, ele vai trabalhar para que aquela pessoa experimente o conhecimento da graça de Deus, experimente o conhecimento do Evangelho de Deus, para que ele possa experimentar a única realidade capaz de transformar a miséria espiritual de alguém, o novo nascimento, a conversão. Misericordioso com o não cristão não é a pessoa que olha para ela e diz: meu Deus, que triste, essa pessoa está tão cega, está tão perdida nos seus pecados, está tão iludida com todas essas questões religiosas. Essa percepção é necessária, mas misericordioso é aquele que trabalha para que isso mude. É aquele que vai lá limpar as feridas, é aquele que vai lá investir o dinheiro para que a recuperação continue acontecendo, é aquele que se compromete a, se precisar de mais ajuda, ele está lá disponível. Esse é aquele que é misericordioso com o não salvo. Misericordioso com o não salvo não é o que fica torcendo, mas é o que proclama o Evangelho. A proclamação do Evangelho ao perdido é um ato de misericórdia. Porque o que nunca foi alcançado pelo Evangelho, ele continua escravizado pelo seu pecado e pela sua falta de conhecimento. E a única forma de exercermos misericórdia com essas pessoas é proclamarmos o Evangelho da liberdade em Cristo Jesus. Ser misericordioso é anunciar o Evangelho a todos que ainda não foram alcançados. Mesmo que isso nos tenha que tirar da nossa rotina. Um detalhe muito importante, irmãos. Nós olhamos para esse sacerdote, para esse levita, como se eles fossem as piores pessoas do mundo. Eu já ouvi mensagens sobre esse texto do bom samaritano, tratando o sacerdote e o levita como se eles fossem enviados de Satanás. Mas eles tinham muitos motivos religiosos para não lidar com aquele homem. Se aquele homem que estava à beira do caminho, deixado para morrer, estivesse morto quando encontrado pelo sacerdote, o sacerdote se tornava impuro. E ele não poderia mais ministrar o seu sacerdócio até passar por todo o ritual de purificação. Ele, ao olhar aquele homem e de repente perceber aquele homem semi-morto, ele certamente não se aproximaria, porque se aquele homem tivesse morto, ele seria prejudicado no serviço dele. O levita não poderia cumprir sua agenda, não poderia cumprir a sua escala dentro do templo. O sacerdote também não, o sacerdote também tinha a sua escala. Existiam motivos, mas todos esses motivos, assim como nós temos motivos também para não sermos misericordiosos, mas todos esses motivos são ligados a nós e não ao Pai. Ligados a nós e não ao reino de Deus. Porque a única coisa que importava nessa parábola que Jesus conta sobre o bom samaritano era a vida daquele homem que estava à beira da morte. Nós nos preocupamos com tantas coisas, irmãos, mas nós vamos ao longo do tempo perdendo aquela sensibilidade tão natural do cristão novo convertido, que é o amor pelas pessoas. Nós vamos nos tornando especialistas em estrutura, em coisas, em administrar prédio, em trocar lâmpadas, em fazer coisas, mas nós vamos perdendo a sensibilidade de que nada mais importa, nada mais durará, nada mais servirá para a eternidade, senão as vidas que forem resgatadas da sua prisão, da sua escravidão espiritual. Ser misericordioso, irmão,
é proclamar o evangelho do reino de Deus. Mas tem um outro tipo de misericórdia que precisa ser anunciado e que a igreja tem abandonado, que é a misericórdia por aqueles que sofrem, que vivem as suas lutas pessoais e que têm vivido esses momentos sozinhos e que têm passado por esses momentos sem poder contar com a igreja, porque ao invés de amor, de misericórdia, eles têm recebido da igreja julgamento por causa das suas más decisões, por causa dos fracassos, por causa dos erros que cometem. Quantas pessoas existem ao nosso redor, irmãos, que de repente não têm o que comer, que de repente não têm esperança alguma para a sua vida, porque estão vivendo os piores momentos da sua vida. E nós não nos importamos com isso de forma ativa. Nós até lamentamos. Se nós passarmos aqui de repente um vídeo sobre os lugares pobres que nós temos, as misérias que as pessoas estão passando, talvez nós nos emocionemos, talvez a gente chore, talvez a gente até ore por um dia ou dois, mas dificilmente nós seremos aqueles que pararão as nossas vidas para limpar as feridas do que está ferido. Dificilmente nós seremos aqueles que tirarão dinheiro do bolso para que essas pessoas possam ter suas feridas tratadas e sua recuperação acontecendo. Dificilmente nós nos comprometeremos com necessidades futuras. Nós não podemos nos compreender, não nos comprometer. Como é que, se não tiver como ajudar depois? Mas por isso que nós vivemos no nosso país o evangelho da frustração. Você conversa com tudo que é crente, de tudo que é denominação, está todo mundo frustrado. Frustrado, porque a igreja faz milhões de retiros, jantares, encontros, faz cruzeiro, faz show gospel, faz um monte de coisa, só não faz cuidar do pobre. E Jesus diz que a verdadeira religião é cuidar do pobre e da viúva. E nós não encontramos essa plenitude de felicidade, porque nós estamos achando que a felicidade está no show gospel. Porque nós estamos achando que a felicidade está nas coisas que nós fazemos ou nas coisas que nós temos. Quando nós só encontramos plena felicidade na cura da miséria daquele que sofre. A plena felicidade não está no nosso foco em trabalhar mais e mais e mais. A plena felicidade está em parar o que nós estamos fazendo para cuidar do pobre e do oprimido. É completamente oposto daquilo que nós somos ensinados todos os dias. Se você procurar qualquer vídeo na internet e digitar alguma coisa do tipo como ter sucesso na vida, você vai escutar tudo menos o que eu estou falando aqui nesses dias. Tudo menos o que eu estou falando desde que a gente começou sobre as bem-aventuranças. Porque o modelo do mundo é: cuide da sua vida e que cada um cuide da sua. Lá na Bahia existia um ditado, que era uma das coisas que mais machucavam o meu coração naquele lugar: farinha pouca, meu pirão primeiro. E eu dizia: irmãos, farinha pouca, nós dois comemos pouco. Você está maluco, pastor? Você está louco? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se sobrar farinha, você faz o teu. Mas isso não é ser cristão. Ser cristão não é continuar com a nossa vida como se a vida dos nossos irmãos ao nosso redor estivessem maravilhosas e fantásticas. Ser cristão é podermos confiar no Senhor a ponto de parar a nossa vida para servir aqueles que sofrem. Parar a nossa vida não é o fim do mundo, é uma ação de fé. Só quem crê que tem sido sustentado pelo Senhor e não pela força do seu braço é que pode parar para cuidar da miséria de alguém. Porque aquele que acha que é porque acorda às 6 da manhã e dorme meia-noite que tem sido abençoado, esse não para a sua vida. Porque esse não confia na bênção do Senhor sobre o seu trabalho. Esse confia na força do seu braço. Esse nunca vai parar a sua vida. Nunca vai parar a sua vida. Irmãos, nós vivemos num tempo dos piores tempos para o nosso povo.
O povo brasileiro, que é oprimido desde sempre, desde que esse país foi descoberto, esse povo é oprimido. Mas poucas vezes nós vimos tanta gente estudada, capacitada, inteligente, trabalhadora, passando por tanta luta. E sabe o que a igreja está fazendo? Construindo megatemplos. Sabe o que a igreja está fazendo? Caravana para Israel. Vou ver o monte onde Jesus foi transfigurado. Claro que eu quero ir para lá. É claro que eu quero. Mas não foi para isso que nós somos chamados, irmãos. Nós não fomos chamados para que, como igreja, nós fizéssemos coisas grandiosas. Nós somos chamados para que, como igreja, nós parássemos nossa vida para cuidar daquele que está morrendo na beira do caminho. E é muito difícil que isso seja natural para nós. Por isso eu quero terminar dizendo, irmãos, que talvez você me ouvindo esteja pensando assim, meu Deus, que cristianismo falsificado que eu vivo. Porque é assim que eu me sinto todas as vezes que eu leio ou que eu estudo uma bem-aventurança. Só que esse sentimento também é o natural e também é errado. Não é esse o sentimento que você deve ter no seu coração, que cristianismo fajuto. Porque se for isso que essa mensagem de hoje produzir no seu coração, eu fui completamente fracassado na tentativa de lhe apresentar o Evangelho. Porque o Evangelho nunca será uma mensagem para que você saia daqui se percebendo um fracassado no seu relacionamento com Deus. Porque o que essa mensagem deveria produzir no seu coração não é essa percepção de Evangelho fracassado que você tem vivido. Mas ao contrário disso, você deveria sair daqui motivado para que o seu relacionamento com Deus fosse levado tão a sério, para que você não precisasse lutar contra o fato de que você não é naturalmente misericordioso. O que essa mensagem deveria produzir no meu e no seu coração é a convicção de total necessidade do Espírito Santo na nossa vida. E ao sair daqui, nós não deveríamos sair dizendo, meu Deus, eu não sou misericordioso, ou ao contrário, de repente dizendo, esse tipo de mensagem é coisa antiga, o mundo mudou, não é nada mais disso agora. Não é nenhum desse tipo de postura. Mas nós deveríamos sair daqui motivados a dizer, amanhã eu vou mudar essa realidade espiritual que não tem produzido misericórdia na minha vida. Se eu precisar buscar Deus mais, eu vou. Se eu precisar ler mais para que essa mensagem entre no meu coração e me convença, eu vou ler mais. Se eu precisar estar mais juntos dos meus irmãos para ouvir os pedidos de oração e a miséria que nós vivemos, eu vou estar, mas eu não quero outra coisa senão ser semelhante a Jesus. Se produzir isso, nós estamos no caminho da bem-aventurança. Porque a bem-aventurança não é produzida por nossa força. O que você não pode fazer é sair daqui dizendo, amanhã eu vou ser misericordioso. E aí você pega, bota uns trocados no bolso e no caminho para o trabalho vai distribuindo para cada um que no semáforo pede dinheiro para você. Isso não é ser misericordioso. Porque você não está agindo para que a miséria seja eliminada. Você está só aliviando. E alívio é uma coisa boa. Mas misericórdia vai além disso. Jesus não aliviou o fardo dos nossos pecados. Jesus nos livrou da escravidão do pecado. Misericórdia tem como alvo final a liberdade da pessoa com relação à miséria que ela está vivendo. Não alívio. Alívio é uma atitude de bondade, é uma atitude interessante, é boa, nós devemos exercitá-la, mas nós não fomos chamados para sermos bons, nós somos chamados para sermos misericordiosos. O nosso trabalho como igreja é para que não haja em nosso meio quem sofre sozinho. Esse é o nosso trabalho como igreja. Essa é a nossa vida como igreja. Sermos misericordiosos, a ponto de que as pessoas que sofrem ao nosso redor consigam pelo menos compartilhar isso com a gente. Tem um monte de sofrimento que a gente só fica sabendo depois, porque as pessoas nem sentem segurança em compartilhar isso conosco. Porque não veem em nós pessoas misericordiosas e que vão, de repente, se mover em direção a mudar aquilo. Irmãos, ser igreja é muito mais do que nós nos reunirmos. Ser igreja, nós vivermos de uma forma muito mais plena e completa do que essa que nós temos vivido, e é para isso que o Senhor nos chamou, e é isso que nós seremos para a glória de Deus.
Portanto, se você quer fazer alguma coisa em relação ao que você ouviu hoje, que não seja criticar a mensagem como uma coisa antiga, que não tem nada a ver com esse momento, eu quero dar um conselho para você para encerrar essa mensagem. Olhe para a sua rotina espiritual e aprofunde ela. Lembre de algo importante. Talvez você já tenha ouvido isso dezenas de vezes. Você lembra que em 1521, Martinho Lutero foi levado à dieta de Worms, onde muitos catedráticos, líderes políticos católicos estavam reunidos e chamam Martinho Lutero, colocam diante dele todas as suas obras e dizem a ele: olha, se você não quiser ser punido, você renegue tudo isso que você escreveu. E depois de todo um desenvolvimento, ele faz um discurso final, e nesse discurso final ele diz: eu não posso e não vou renegar tudo o que eu falei, a não ser que eu seja convencido pelas Escrituras. Sabe por que nosso cristianismo é diferente do cristianismo de Jesus? Porque quem está nos convencendo são as músicas que nós ouvimos, as pregações que nós assistimos e as pessoas de sucesso que nós admiramos, ao invés de sermos convencidos pelas Escrituras. Se você quer um evangelho verdadeiro, é às Escrituras que você tem que dar ouvido. Se você quer um evangelho verdadeiro, você tem que sair daqui hoje, pegando todas as coisas que eu falei, e comparar com cada uma das coisas que a Bíblia diz e jogar fora tudo aquilo que a Bíblia não diz. Não é em mim que tem que estar a sua confiança tem que estar na palavra de Deus. Se nós queremos ser transformados, nós só seremos transformados pela palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus vai aplicar essa palavra em nosso coração, nos convencendo do pecado e da justiça, mas Ele não vai psicografar a palavra em nossos ouvidos. Ele vai aplicar a palavra que eu já li, a palavra que eu já me alimentei dela. Você quer uma vida cristã mais semelhante a de Jesus? Você quer ser misericordioso? Vá para as Escrituras. É lá que nós encontramos vida, é lá que nós encontramos a verdade, é lá que nós somos convencidos de tudo aquilo que deve ser a nossa maneira de ser, nossa maneira de agir, nossa maneira de viver. Não tem outro lugar, não tem outra forma, não tem. Eu gostaria de te dar 7 passos para ser um misericordioso. Eu gostaria de te ensinar 3 passos para ser um homem bem-aventurado, mas eu não consigo fazer isso, porque só as Escrituras são capazes de fazer isso. E isso não é uma sequência de passos, mas isso é um inundar do teu coração da palavra que é viva e eficaz e que penetra mais profundamente no coração humano do que qualquer outra coisa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça bem-aventurados, moldando a nossa vida de acordo com a sua palavra.